Bom dia, Bom Arthur. dia, Beleza? Tudo tranquilo? tudo tranquilo, e você tá Tô bem? vivo, tudo na paz. Bom dia, Sérgio. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bom dia, Camille. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Dia. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Ana Luísa Santana, bom dia. Pedro Bom dia. Dantas, bom dia. Quem mais eu não falei? Bom Deixa dia, eu professor. ver. Bianca, bom dia. Nathalie, bom dia. Bom dia, professor. Acho que eu falei com todo mundo. Deixa eu ver quem mais vai entrar aqui. Libna e Samara. Vou aguardar aqui um minutinho para a gente começar. Bom dia, Libna. Bom dia, Samara. Bom dia. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para ingressar. Bom dia, Esther. Acho que não. Bom dia, Acho que tá professor. todo mundo aqui. Vamos aguardar aí, quem for chegando vai entrando. Nós vamos começar aí, então. Bom dia, Ana Luísa. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Nós falamos de refração e aí agora nós vamos continuar, depois de reflexão total e ângulo limite. A gente vai falar, vou desligar essa câmera aqui para ver se não tem problema com a internet, se melhora aí a qualidade da transmissão, tá? Se tiver algum problema, ficar com a tela verde aí, vocês não estiverem me ouvindo bem, por favor, abra o microfone e me falem, tá? Bom, então, dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora de lentes, lentes esféricas, tá? Então, nós vimos a refração, vimos a reflexão total e o ângulo limite, e agora a sequência é lentes esféricas, tá? Então, o que são lentes esféricas? As lentes esféricas são conjuntos ópticos que são utilizados em quase todos os instrumentos que a gente tem no dia a dia, instrumentos de visão, desde um simples óculos até uma câmera de visão noturna, um dispositivo para um data show, um microscópio, tudo ele trabalha com conjunto de lentes, tá? Então a lente, ela é na realidade um conjunto de duas faces feitas de material transparente, pelo qual a luz passa sofrendo refração. E qual o objetivo dessa refração numa lente? O objetivo da refração numa lente é fazer com que o dispositivo seja visualizado com maior nitidez. Então, por exemplo, quando você coloca um óculos, o raio de luz passa do objeto pela lente do óculos, sofre refração e puxa ou joga a imagem para o fundo do olho, para o lugar correto de se enxergar, que é a retina, e aí você consegue ver o objeto com maior nitidez, certo? Então, isso ocorre
graças à refração que a luz sofre ao passar pela lente, ok? Um microscópio, você vai ter uma ampliação da imagem através de um conjunto de lentes aqui, porque a lente é igual ao espelho. Ela pode ampliar, ela pode aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, a depender da posição que o objeto se encontra em relação à lente. Então, o conjunto de lentes ele pode ampliar várias vezes, a depender do tipo de lente, algumas 1000 vezes o tamanho da imagem, que são as lentes utilizadas no microscópio, numa luneta, por exemplo, que você vai observar as estrelas, os astros que estão no céu, e aí você consegue uma ampliação de algumas 1000 vezes o tamanho da imagem desses objetos, através da refração que está sendo sofrida pela lente, certo? Então, daí a importância de nós estudarmos a lente. A lente também está envolvida no nosso olho, como eu disse rapidamente ontem para vocês. Então, nós temos no fundo do olho não, desculpa. Tá verde. Era verde. Ficou verde, só um minutinho. Vamos voltar aqui. Apareceu? Voltou, meu povo? Voltou. Beleza. Então, olha só. Nós temos no fundo da parte central do olho, não é no fundo do olho, tá? Fundo do olho seria aqui, nós temos a retina e o nervo óptico. Depois eu vou mostrar detalhadamente para vocês. Agora, no fundo da parte central, da parte inicial do olho aqui, no centro, nós temos o cristalino, que é a parte do olho que é uma lente, tá? E essa lente, ela tem uma regulagem focal através dos nervos ciliares. Então, o cristalino, ele funciona como uma lente, e a luz, ao passar por essa lente, no início aqui da parte principal do olho, sofre refração e joga a imagem lá para a retina. Então, nós temos vários aparelhos que utilizam a lente como princípio de foco e de formação de imagem. Então, desde um simples óculos até o mais sofisticado equipamento de observação e de projeção utilizam lentes. Então, temos lentes, como eu disse, no microscópio, telescópio, câmeras, projetores. Então, elas aparecem sempre isoladas ou associadas, mas têm várias funções. Então, no conjunto óptico de câmeras, você tem várias lentes associadas, no microscópio também. Aqui no óculos, por exemplo, você tem uma lente isolada, tá? Bom, então o que são lentes? São dispositivos feitos de material homogêneo e transparente, no qual pelo menos uma das faces é esférica. Então você tem um conjunto de faces, duas faces, uma pelo menos é esférica, a outra pode ser plana ou não, e ela é feita de material transparente. Que material transparente é esse? Pode ser vidro, pode ser cristal, pode ser plástico, pode ser acrílico. Então, tudo isso são exemplos de materiais que pode ser formado uma lente, pode ser constituído uma lente. Então, as lentes, elas são nada mais, nada menos do que um conjunto, né, duas faces de vidro ou acrílico ou de cristal ou de qualquer outro material transparente, pelo qual a luz passa e sofre refração, tá? Como aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui, se você dividir aqui no meio, você vai ver que aqui você tem uma face de vidro e a outra face de vidro, que formam uma lente. Então, aqui, ó, você pega aqui no meio, você tem esse pedaço aqui é uma face, esse outro pedaço é outra face. Então, duas placas de vidro, no caso aqui, placas convexas de vidro, juntou, formou uma lente, tá? Essa lente, ela pode ser formada por um lado plano, como está aqui, e o outro lado apenas esférico. Ou os dois lados esféricos, como está aqui ou aqui. Então, juntou essas duas faces, feitas de um material transparente,
você vai ter uma lente. Então, a luz, ao passar por aqui, vai sofrer um desvio, vai sofrer uma refração, e aí você vai ter um ajuste do foco ou da posição da imagem em relação ao observador. Então, isso aqui é uma lente, tá? Nós temos alguns tipos de lentes. As lentes de bordas finas ou delgadas, que são normalmente as lentes convexas, lente no ar, convexa. Nós temos uma lente biconvexa, tá? Que seria dois lados convexos, então a lente de vidro com duas faces convexas. Essa face é convexa, essa face também é convexa. Então a lente é chamada de biconvexa. Nós podemos ter um lado plano e um lado convexo. Então esse lado aqui é plano, esse lado é convexo, essa lente é chamada de plano convexa, tá? Mas é uma lente de borda fina. Observe que a borda ela é mais estreita do que o centro da lente. Tá? A espessura da lente ela é maior no centro do que na borda. Então ela é chamada de borda fina ou borda delgada, que são as lentes convexas. E ela pode ter os dois lados com curvaturas, um côncavo e um convexo. Observe que esse lado aqui é convexo, esse lado é côncavo. Então, essa lente é chamada de côncavo convexa, tá? Côncavo convexa. Então, nós temos lentes convexas ou de bordas finas, a biconvexa, a plano convexa ou a côncavo convexa. São os exemplos de lentes de bordas finas ou lentes delgadas, tá? Bom, essa lente de borda fina ou delgada, ela vai apresentar, como eu disse para vocês, três tipos. Biconvexa, quando você tem os dois lados convexos, ó, esse lado tem um raio de curvatura, esse outro lado tem outro raio de curvatura igual, formou uma lente biconvexa. Pode ter um lado plano e só um lado convexo, tem um raio de curvatura, forma uma lente plano convexa. E ela pode ter o raio, um lado convexo e o lado côncavo, tá? E aí ela vai ser, ó, côncavo convexa. Essa lente côncavo convexa, você observa que o raio de curvatura da côncava, da parte côncava, é maior do que o raio da parte convexa. Por isso que ela é chamada de côncavo convexa. Se eu quiser representar simbolicamente a lente, eu não vou ficar desenhando, ó, os dois lados, um lado grosso, um lado fino, um lado reto. É mais fácil a gente representar por uma reta. E como vai ser essa reta? Você vai colocar a reta e as setinhas na extremidade. Isso indica que a extremidade é mais fina e o meio é mais espesso, representando uma lente convexa, uma lente de borda fina ou delgada. Então, a representação para qualquer lente convexa, não importa se ela é biconvexa, plano convexa ou côncavo convexa, você sempre vai representar a lente convexa dessa forma aqui. Uma reta com as setinhas na ponta, nas duas pontas, indicando que as extremidades são mais finas e o meio é mais espesso. Entenderam? Beleza? Tranquilo aí? Bom, nós temos as lentes côncavas, que são opostas às lentes convexas. Elas têm a borda grossa, não são bordas finas, são bordas grossas, tá? E as extremidades são mais espessas do que o centro da lente. Então a lente ela tem o centro fino e as bordas espessas. Então são chamadas de bordas grossas ou espessas as lentes côncavas. Essa lente aqui é uma lente bicôncava. Você observa que ela tem um lado e o outro côncavo. Então, duas faces côncavas formam a lente bicôncava. Nós podemos ter uma lente plano-côncava, que um lado é plano e o outro lado é côncavo. Então, ela é chamada de plano-côncava. E nós podemos ter uma lente convexo-côncava. Observe que ela tem aqui o lado convexo e o lado côncavo, tá? Então, lá era biconvexa, plano convexa e convexo côncava. Aqui, e côncavo convexa, desculpe.
Aqui é bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. Ok? Bom, a lente bicôncava ela tem os dois lados côncavos, com o mesmo raio de curvatura. A lente plano côncavo ela tem um lado plano e um lado côncavo, tá? Porque esse lado côncavo possui um raio de curvatura qualquer. E a lente convexo côncava, que tem o lado convexo e o lado côncavo. Você observa que o raio da convexa é maior do que o raio da côncava. O oposto da lente côncavo-convexa. A lente côncavo-convexa, o raio da côncava é maior do que o raio da convexa, certo? Aqui você tem o oposto. O raio da convexa é maior do que o raio da côncava. O que isso quer dizer? Por que essa lente é chamada de convexo-côncava? Porque ela tem o lado côncavo, já que tem um raio menor, ele é mais acentuado do que o lado convexo. Então, observe que a curvatura aqui ela é mais acentuada do que essa aqui. Essa é mais suave. Então, o lado convexo ele é menos acentuado do que o lado côncavo. Então, ela é uma lente côncava. Ela é uma lente convexo-côncava, porque o lado côncavo é que prevalece. Diferente da côncavo-convexa. Observe que o lado côncavo aqui, ó, é menos acentuado do que o convexo. Então, o que prevalece aqui é o lado convexo. Logo, essa lente é chamada de côncavo-convexa, certo? Outra coisa que serve para você diferenciar são as bordas. Se ela tem a borda fina ou delgada, ela é côncavo-convexa, porque ela vai ser uma lente convexa, tá? Se ela tem a borda espessa, você vai ver que é uma lente convexo-côncava, porque toda lente de borda espessa é côncava. Ok? Aí a representação, professor, como é que eu faço para representar essas lentes simbolicamente também, tá? Sem ter que ficar desenhando. Então, vai ser uma reta também, só que com a setinha ao contrário. Então, se a setinha está oposta, isso indica que a borda é espessa e o centro é mais fino do que as bordas. Então, na convexo, você tem a setinha normal, indicando que a borda é fina e o meio é mais espesso. E na côncava, você tem a setinha invertida, indicando que a borda é mais espessa e o centro é mais fino. E aí você representa convexo com a setinha normal e a côncava com a setinha invertida na extremidade das retas. Simbolicamente é assim que se representa. Beleza? Todo mundo entendeu aí até agora? Alguma dúvida sobre essa parte de lentes? Tipos de lentes? Tá tranquilo? Sim, Carlos. Tranquilo. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Bom, o comportamento das lentes, tá? Então nós temos lentes que podem ser convergentes e lentes que podem ser divergentes, tá? Convergente, o próprio nome está dizendo, como eu disse lá em óptica, concentra o raio num único ponto. E a divergente, ela espalha o raio para vários pontos, tá? Então, o raio de luz passa pela lente, sofre refração e concentra o raio num único ponto. Esse ponto aqui nós vamos ver lá na frente, que é o nosso foco, tá? Então, concentrou os raios de luz num ponto, é uma lente convergente. Se a luz passa pela lente, ao invés de concentrar, ela espalha o raio para vários pontos. Aí depois lá na frente a gente vai ver que prolongando aqui, nós vamos ter o foco aqui atrás. Ela é uma lente divergente. Então a lente convergente concentra os raios no foco, a lente divergente espalha os raios na direção do foco, que vai estar aqui atrás. Certo? Bom, as lentes esféricas podem apresentar dois comportamentos distintos. Uma mesma lente, ela pode ser convergente ou divergente. Depende do meio que ela vai estar inserida, tá?
Então, por exemplo, a lente normalmente é feita de vidro. A lente de vidro ela tem um índice de refração de 1,5. Aonde a gente usa a lente de vidro? A gente usa a lente de vidro mergulhada no ar, que tem um índice de refração 1. Então, a luz ela vai passar do ar, que é 1, para um meio mais denso, que é 1,5 do vidro. Ela sofre refração, a velocidade diminui e o raio aproxima da normal. Então, joga o raio para baixo, porque está passando de um meio menos denso para um meio mais denso. Agora, se eu pegar essa mesma lente de vidro de 1,5 de densidade e jogar num outro líquido, bisulfeto de carbono, por exemplo, que o índice de refração é 1,6. O raio de luz vai passar do meio mais denso, que é 1,6, para o menos denso, que é 1,5. A luz, ao invés de aproximar da normal, ela vai afastar da normal. E aí, essa mesma lente, que é convergente no ar, ela vai jogar o raio para cima, espalhando o raio para vários pontos, como se estivesse aqui, ó, só que nessa lente aqui. Por quê? Porque eu estou passando de um meio mais denso para um menos denso agora. Então, uma mesma lente, ela pode ser convergente ou divergente, depende do tipo de meio que ela está mergulhada, certo? Porém, detalhe importante para vocês, 95% das questões você considera que a lente está mergulhada no ar. Então, a lente no ar, ela será convergente, a biconvexa, e a côncava vai ser divergente, quando ela estiver no ar. Por quê? Ela está passando de um meio menos denso para o mais denso. E 95% das questões considera a lente mergulhada no ar. Se ele quiser analisar em outro meio, ele vai ter que falar no enunciado da questão, certo? Então, nós temos que a lente convergente vai ser a lente convexa, tá? Borda fina. Então, a lente convexa, que tem a borda fina, ela no ar vai ser sempre convergente. E a lente divergente vai ser a lente de borda espessa, as lentes côncavas. Então, uma lente côncava que tem a extremidade mais espessa do que o centro, no ar ela é uma lente divergente, certo? Então, convergente vai ser a convexa no ar, desculpe, e divergente vai ser a côncava no ar. Então, a lente côncava é divergente e a lente convexa é a lente convergente, quando elas estão imersas no ar. É o que ele fala aqui nessa observação, que está repetindo o que eu falei. Então, normalmente temos a lente de vidro imersa no ar. Então, as lentes de bordas finas, que são as lentes convexas, são convergentes, e as lentes de bordas grossas, que eu falei para vocês, as côncavas, são divergentes. Tá? Costumamos representar a lente delgada, espessura desprezível, quando comparada com seu raio de curvatura. Então, a lente ela é chamada de lente delgada, que é a lente de borda mais fina, tá? Ela, você vai representar, do jeito que eu falei para vocês, a setinha, tá? E a espessura pode ser desprezível quando comparada com o raio de curvatura. Então, normalmente o raio de curvatura vai equivaler aí à espessura da lente. Então, você vai desprezar essa medida da espessura. O mesmo vai acontecer com a lente de borda fina, de borda espessa, desculpe, tá? Então, a espessura da lente, ela não vai poder ser desprezada, desculpe. Por quê? Porque ela vai ter uma distância em relação à borda da lente, que é por onde a luz passa. Deixa eu explicar aqui na imagem para vocês. Então, aqui, ó, por exemplo, ela passa por essa face, atravessa a lente e sai nessa. Então, você observa que a imagem aqui, ó, ela não desviou esse raio aqui, ó. Por que ela não desviou esse raio? Por que ela não está desviando esse raio aqui? Na realidade, esse raio ele sofre 2 desvios, ó, como está sofrendo aqui, ó. Só que esse desvio ele vai ser o quê? Desprezível.
Então, você pode desprezar esse desvio por causa da espessura da lente. Então, você considera só o desvio final que já está representado na refração da lente. Ok? Mas isso aqui na hora do cálculo eu vou explicar melhor para vocês. Não preciso se preocupar com isso agora. Bom, nos nossos estudos, vamos considerar as lentes esféricas no ar, sendo as lentes espessas, como eu falei para vocês, divergentes, que é a côncava, tá? E a lente de bordas finas, convergente, que são as convexas. Aqui ele está mostrando o exemplo de uma lupa, né? Você tem um raio de luz divergindo um lado da lupa, você consegue ver o lápis menor e mais distante. O outro lado você consegue ver ele maior e mais próximo. Aqui você consegue concentrar os raios de luz usando a mesma lupa e acender um palito de fósforo. Então a lupa, a depender da distância que o objeto esteja em relação ao foco, você consegue convergir ou divergir os raios. Ah, professor, como isso é possível? É aquele mesmo caso do espelho côncavo. O espelho côncavo não tinha imagem real e quando você ultrapassava o foco ele produzia imagem virtual. Aqui é a mesma coisa. A lente ela é convergente, mas em determinado ponto, quando você ultrapassa o foco, ela pode se tornar divergente. Ok? Mas também a gente vai ver detalhadamente, não se preocupem com isso. Tranquilo? Dúvidas até aí? Deixa eu ver aqui agora. Ver se aparece, apareceu aí. Prontinho. Apareceu aí o olho para todo mundo. Bom, Sim. então, como eu havia dito para vocês, essa aula, gente, é uma introdução, tá? A gente está falando de lente, citando aí o tipo de lente, o uso de lente, e eu falei para vocês que eu ia falar também do nosso olho humano, tá? Que apresenta uma lente. Então, essa aula é só uma introdução. Semana que vem nós teremos um recesso, então essa é a última aula antes do recesso. Semana que vem nós não temos aula, é para vocês aproveitarem para descansar. E aí, quando a gente voltar na outra semana, na semana seguinte ao recesso, aí eu vou falar detalhadamente desse conteúdo. Então, esse daqui é apenas uma introdução para a gente já ter noção do que a gente vai ver em lentes, tá? E eu disse para vocês que nós veremos em lente também o nosso olho, o olho humano, a estrutura do olho humano e alguns defeitos de visão. Prometi até que ia citar algumas doenças, só a nível de curiosidade. Mas o que interessa para a gente são os defeitos de visão. Então, veja bem, a estrutura do globo ocular, o nosso globo ocular, ele é composto dessa estrutura, tá? Então, nós temos o bloco, que é o globo ocular, aquilo que fica dentro da cavidade ocular, que é o nosso olho, propriamente dito. Então, nós temos, primeiro, entre as pálpebras, nós temos a córnea do nosso olho, tá? E entre a córnea e o cristalino, nós temos um líquido transparente, que é basicamente água, chamado de humor aquoso. O humor aquoso é o líquido transparente que nós temos abaixo da nossa córnea, tá? Atrás desse líquido transparente, nós temos aquela partezinha colorida do nosso olho, que é a nossa íris, tá? E no centro da íris, nós temos a pupila. A nossa pupila é um órgão que vai dilatar e comprimir, abrindo e fechando, favorecendo ou dificultando a entrada de luz no nosso olho, tá certo? Então a pupila ela é responsável por captar a luz
para poder melhorar a formação da imagem. Aqui nós temos os nervos ciliares, que está chamando aqui de músculo ciliar, que são nervos, músculo e nervo é a mesma coisa. Então, esses nervos ciliares são responsáveis por comprimir ou distender o cristalino. E o que é o cristalino? O cristalino é a parte que fica atrás da pupila. Observe que ela tem o formato de uma lente, ó. Ela é uma lente biconvexa, ó. Dois lados convexos. Esse lado é convexo, esse lado também é convexo. Então, o cristalino ele é transparente, a luz passa por esse cristalino, sofre refração e é jogada aqui no fundo do olho, onde nós temos a retina, tá? Que aqui ele está chamando de disco óptico. Então, a retina está aqui, ó, essa parte aqui que está no fundo do olho. A imagem é jogada aqui em cima da retina e quando essa imagem é jogada em cima da retina, através desse nervo óptico aqui, tá? Dos nervos ópticos que estão ligados no sistema nervoso central, manda essa imagem para o nosso cérebro. Então, você capta a imagem, você bota o objeto aqui, a luz passa pelo cristalino, bate e projeta o objeto aqui na retina. Essa retina registra a imagem através do nervo óptico e manda o sinal para o cérebro. E aí você visualiza o objeto. No interior do olho, nós temos um outro líquido, que é um líquido mais esbranquiçado, que dá aquela coloração branca do nosso globo ocular, que é o chamado humor vítreo, tá? Então, o humor vítreo é aquele líquido branco. Vocês observem aqui que a retina, ó, ela pega toda essa base aqui e vem até aqui, ó, tá de amarelinho aqui, a retina. Porém, ela tá no fundo do olho, ó. E aí o que que acontece? A imagem vai ser formada aqui, exatamente em cima, no fundo do olho, nessa região amarela, para o nervo poder registrar e mandar o sinal para o cérebro, ok? Isso é o que ocorre numa visão normal, tá? Esse ponto aqui é chamado de ponto cego, porque a imagem não tem como ser formada aqui embaixo. Mesmo que você coloque o objeto aqui em cima, o raio de luz vai bater, vai sofrer refração e vai ser jogado para cá. Ele não tem como chegar aqui, certo? E se você coloca o objeto aqui, o instinto faz com que você levante a cabeça e em direção ao seu olho. Então, o objeto já vai ficar posicionado mais para cá, por isso que isso é chamado de ponto cego, tá? Então, uma pessoa normal, ela apresenta o olho que nós chamamos de emétrope. É aquela pessoa que vê o objeto exatamente em cima da retina. Então, ela enxerga sem óculos com perfeita nitidez. Já existem pessoas que apresentam alguns defeitos de visão, tá? Como eu citei ontem rapidamente para vocês no finalzinho da aula. Defeitos de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo, tá? São defeitos de visão, presbiopia. E existem as doenças de visão, glaucoma, existem outras doenças de visão, catarata, que já são problemas biológicos, tá? Mas eu vou citar depois para vocês detalhadamente numa próxima aula que a gente falar só de olho humano. Então, o que acontece com o olho normal? Você tem a imagem aqui do farol, esse raio de luz passa aqui, penetra na córnea, atravessa aqui através da pupila e da íris no cristalino e projeta a imagem exatamente aqui em cima da retina. Então, você vai enxergar o objeto dessa forma. Então, você tem uma visão normal. Você consegue enxergar os objetos com perfeita nitidez, certo? A cerca, os galhos aqui com as folhas da árvore, a bola, as manchas na bola e etc. Existem as pessoas que têm miopia. Miopia é um defeito de visão. Então, esse defeito de visão, ele é caracterizado pela pessoa possuir um cristalino mais achatado. Então, a imagem do farol, ela passa aqui pelo cristalino, sofre uma refração acentuada, porque isso é mais achatadozinho,
e aí a imagem é formada antes da retina. Miopia, imagem é formada antes da retina. Isso vai provocar uma dificuldade da pessoa enxergar objetos que estão distantes, tá? Então a pessoa, ela tem aqui essa parte mais achatada, a imagem vai cair aqui. Então você tem uma dificuldade de enxergar objetos que estão mais distantes do olho. Como é que você vai corrigir a miopia? Usando uma lente divergente. A imagem não é formada antes da retina, a lente divergente, que é uma lente côncava no ar, joga o raio para trás. E quando ela jogar esse raio para trás, a imagem vai cair atrás, exatamente em cima da retina, e você vai conseguir ver os objetos nitidamente. Então, uma lente divergente corrige a miopia jogando a imagem que é produzida antes da retina para trás, caindo exatamente em cima da retina, e aí a pessoa consegue ver com nitidez os objetos que estão mais distantes. Certo? Uma pessoa míope, se não estiver usando óculos, ela vai enxergar dessa forma aqui. Então, vocês observam que o que está distante está desfocado. Então, a cerca, o braço, o cabelo do menino, ou uma parte do rosto que está mais distante já está desfocado. E a parte que está mais próxima, a bola, a mancha, os dedos, a partezinha aqui da base, já está mais focada, a pessoa está vendo com mais nitidez. Então, a pessoa míope apresenta a imagem formada antes da retina e dificuldade de enxergar objetos que estão mais distantes do seu olho. Certo? Nós temos a pessoa hipermétrope, aquela que tem hipermetropia. O próprio nome está dizendo hiper, além. A imagem é formada atrás da retina. Então, ela tem esse cristalino mais distendido e aí a imagem do farol é projetada lá atrás, ó, cai atrás da retina. E a pessoa vai ter dificuldade de enxergar objetos que estão próximos do seu olho. Então, como a imagem forma depois, ela tem um problema no ponto próximo. Então, ela não enxerga objetos que estão perto com nitidez. Como é que você vai corrigir isso? Se o raio está caindo lá atrás, você quer puxar o raio para frente. Então, você vai usar uma lente convergente, que vai jogar esse raio mais para baixo, puxando essa imagem para frente, que vai cair em cima da retina, corrigindo o defeito da visão. Então, hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, corrige com lente convergente. A pessoa hipermétrope enxerga assim. Observe que a cerca, o que está mais distante dos olhos, está mais nítido. E a imagem das crianças que estão mais próximas já está desfocada, porque de perto a pessoa hipermétrope não consegue enxergar com nitidez. Certo? Astigmatismo é um problema na córnea, um defeito na córnea, uma má formação na córnea, que permite muita entrada de luz no olho. E a pessoa astigmática, ela tem fotossensibilidade. Então, ela tem dificuldade de enxergar em ambientes muito claros. E aí você tem a falta de foco na imagem devido ao excesso de luz. Então, é um problema na córnea. Qualquer lente cilíndrica, mais escura um pouquinho, filtra a quantidade de luz e protege o olho astigmático. E temos o que eu falei para vocês que eu tenho, que é a presbiopia, vista cansada. A vista cansada é um problema nos nervos ciliares, um músculo, de tanto você usar, comprimir e distender o olho durante a vida, esse músculo enrijece, você perde a regulagem focal do olho e aí você vai ter dificuldade com o tempo, com a idade, de enxergar objetos que estão próximos ao seu olho. Então você vai usar lentes convergentes também para poder puxar o objeto para frente e você enxergar a imagem em cima da retina e você enxergar os objetos perto com nitidez, certo? Então, presbiopia é vista cansada, um defeito de visão chamado vista cansada, que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter, tá? Independente de ser uma pessoa metrópe ou não. Beleza? Dúvidas, meu povo? Bom, nosso